Olá a todos, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais essa live aqui na página do Facebook da Secretaria. Para tornar esse encontro acessível a todos, a gente vai contar com a presença da Roberta Almeida, que vai ser a nossa intérprete de Libras, para que todos possam nos acompanhar e entender toda a riqueza de tudo que vai ser falado aqui. Então, muito obrigada por estarem com a gente, sejam bem-vindos todos os professores que estão nos assistindo, diretores de escola, coordenadores pedagógicos. É muito importante para a gente ter esse espaço de troca, de construção coletiva. E eu também não poderia deixar de mandar um beijo para minha mãe, que também é professora e que está nos assistindo aí. Eu quero dar as boas-vindas e chamar uma pessoa que vai bater um papo com a gente, porque, diferente do que a gente tem visto, todos os professores, muitos professores profissionais de várias áreas têm se juntado, têm usado suas redes sociais, como o Instagram, o próprio Facebook, para falar sobre o que tem sido esse momento, né, esse período de quarentena. Então, como estão se sentindo, como que está sendo. E aí a gente resolveu fazer esse encontro, né, com esse nome de Estudante Tem Voz, para que os alunos possam dizer, possam expressar como tem sido o sentimento deles durante esse período, como que tem sido para eles estarem longe da escola, para falar sobre sentimentos. E vocês podem estar se perguntando por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui. Bom, eu sou a Gabriela Valim e eu sou uma ex-aluna do Imprensa Jovem. Então, desde os 13 anos que eu conheci o Imprensa Jovem. Um beijo para o professor Carlos e para a professora Rosa, que me ajudaram nessa jornada. E por conta disso, eu segui no caminho da comunicação e hoje eu sou uma jornalista. Então, eu estou aqui a convite da secretaria para poder bater esse papo com os alunos e para ser uma ponte, né, entre os professores, os alunos e o quanto a escola tem um papel fundamental na nossa vida e para o nosso futuro. Então, para a nossa primeira convidada de hoje, no primeiro bloco, eu quero chamar a Anissa Moraes, que vai falar um pouquinho para a gente de qual escola que ela é, qual projeto que ela toca na escola, e também vai nos dar a oportunidade de ouvir um pouco de uma poesia muito incrível que ela escreveu. Oi, meu nome é Anissa, sou da CELMF Três Pontes. Eu iniciei junto com alguns colegas um jornal na escola. Eu faço balé e sou aluna da Imprensa Jovem há mais ou menos uns 2 anos, 1 ano e meio, coisa assim. E eu fiz uma poesia pensando no que eu senti enquanto eu estava nessa quarentena, longe dos meus amigos, mais longe da minha família em geral, e longe da escola, dos professores. Tem muita saudade nela e muita coisa que eu estou sentindo. Posso começar? Claro, Anissa, fica à vontade, vai que é Posso, sua. Gabi? Pode sim, Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá bom, estamos. vamos lá. O nome é Pandemia Quarentena. Meus dias de baita correria foram substituídos por dias de pura calmaria. Em outros tempos era tudo o que eu queria. Dias de ver e ouvir paz e ventania. Não ver ninguém, me fechar, me descobrir. Olhar e ver a beleza em meu ser. Agora que eu tenho esse tempo, mas agora a questão. O que fazer com esse tempo então? Tomar um ar, fundo respirar. Opa, me emocionei aqui, desculpa. Fundo respirar, rezar pelos que estão lá fora. Um momento. Respeitar, amar, cuidar e sentir. Proteger e ser protegido. Pensar, pensar, até me desvendar. Antes não conseguia me acompanhar. Hoje minhas dores e tremores consigo curar. Sorrir e olhar, ver o brilho e uma beleza subliminar. Agora posso notar tudo o que antes desconhecia. Ver, me descobrir, vou me descobrir. Até saudades explorarei, pois são lembranças boas que para sempre amarei. O que doía, já curei. Para o que antes sofria, hoje fiquei mais quente que fria. Sorrir, brincar, se machucar, justificar, o sangue ferver. Quero explorar todo o meu ser, me conhecer, me estranhar, me criar,
da cabeça aos pés meu amor esbanjar. Que venha o que for, enfrentarei o temor. Pois já conheci a dor, porém sei a força do amor. Sei dos males e lamentações do passado, mas vivo o futuro e oro por mas vivo o presente e oro por um bom futuro. Porque quando isso acabar, todos os meus amigos vou abraçar, beijar e com as saudades acabar. Retomar o que era? Não. Esquecer e em frente seguir? Também não. Lembrar e minha promessa renovar. Ser quem eu sou e sempre me curiar e me desvendar. Prometo ser fiel a mim e feliz onde estar, pois estou em constante transformação. Pensar com a mente, sentir com o coração. Mudei, mas ainda sou criança e aprenderei tudo o que puder. Com determinação jogar e vencer. Penso no antes e no depois, mas vivo agora. E moldo a dor e agonia e a mudo para a alegria. Sou assim e quero ser. Uso esse tempo para me conhecer, me expressar, ser. Uhul! Que incrível, muito linda. É muito sobre isso, sobre os aprendizados que a quarentena nos traz e o quanto a gente às vezes só percebe a falta que as pessoas fazem quando a gente está longe delas, não é mesmo? Uhum. Muito Tanto obrigada. Que na escola a gente nem se liga. Pode falar. Tanto que na escola a gente nem se liga disso. A gente vê todo dia, a gente fala, eu não vou ficar com saudade. Você pode sumir quantos dias for, não vou sentir sua falta. Você vai voltar. A gente não imaginava que isso ia acontecer e que a gente ia ter que se distanciar dos nossos amigos. É verdade, Aninha, é verdade. Muito obrigada, muito lindo e é uma mensagem para ficar nos nossos corações. Eu quero convidar agora um colega seu para continuar a falar sobre saudade, um tema que está presente aí nos nossos corações nesse momento. Eu quero que o Cauã de Oliveira se achegue aqui com a gente para fazer parte dessa discussão. O Cauã, ele vai compartilhar um pouquinho com a gente sobre um projeto que ele tem desenvolvido na escola junto com os professores. Cauã, estamos ansiosos para te ouvir. Eu ansioso para falar. Primeiramente, uma boa tarde a todos que estão nos assistindo. É com imensa alegria que estou aqui hoje para partilhar com vocês. Meu nome é Cauã Roberto, tenho 13 anos, faço parte da escola MF em Fio, faço parte também na escola do projeto Imprensa Jovem, coordenado pelo professor Bruno. E semana passada nós fizemos uma live, nós todos professores e alunos, fizemos uma live para matar a saudade. Foi um papo bem interessante porque a gente pôde perceber o quanto nós somos alunos importantes para eles e a gente perceber o quanto eles, professores, é importante para a gente. Então, nessa quarentena, está sendo bem intenso, porque a gente está percebendo e está cada vez mais valorizando o professor. E nessa conversa, a gente também percebeu a dedicação que ele tem com a gente, porque eles poderiam estar com seus filhos, poderiam estar deitados com seus cônjuges, mas não, estavam conosco, gastando seu tempo conosco, apenas para fazer a gente feliz e matar a saudade. Então, essa foi a minha, assim, o que eu mais achei incrível nessa quarentena, aprender a valorizar meus professores e meus amigos, porque nessa live se misturou emoção de ver uns aos outros, a gente chorou, a gente riu, a gente bateu um papo que foi muito bom. Que maravilha, Cauã. E você consegue ver nesse momento o quanto o professor ele pode ser muito mais do que aquele que passa um conhecimento, mas ele pode ser um amigo também, né? Sim, ele fica na história, sendo que quantas vezes essa quarentena eu já falei, nossa, bem que eu poderia estar ali conversando com o meu professor sobre tal coisa, sobre isso, sobre aquilo. Então é uma coisa assim muito profunda. Como você disse, Gabi, é além de ensinar, mas é um ato assim muito profundo. Sim, é verdade. Nossa,
Eu tive professores ao longo da minha vida que eu nunca, na escola, eu sempre pensava, nossa, esses professores são os professores mais incríveis que eu já tive. Mas isso daí vai a vida inteira, porque quando a gente está na primeira série até a quinta, sempre vai ter os professores que marcam a gente, depois a gente vai mais um pouco para outras séries e sempre vai ter um professor incrível que vai marcar a nossa vida, sabe? Que vai trazer possibilidades, que vai mostrar coisas para a gente que a gente vai falar assim, nossa, caramba, eu sou muito agradecida a esse professor. Muito legal, Cauã. E muito legal também de ver que vocês conseguiram gerar essa conexão, mesmo distante, né? Então, realmente essa preocupação que ele teve com a gente, né? Porque eles queriam saber como a gente estava, como a gente estava se cuidando. Então, foi, assim, uma preocupação de amigos, sabe? De pai, podemos dizer assim, de uma família mesmo. Uhum. É muito bom. E você vê o esforço do professor de usar tecnologias diferentes, de aprender, porque o professor não sabe tudo também. Muitas vezes ele precisa aprender ali uma coisa completamente nova para conseguir ensinar isso para o aluno. Sim, aí eu tenho uns professores que já é, assim, acima da idade, né? E, assim, ele vendo eles tentando usar para se comunicar com a gente foi incrível. A dedicação que eles teve. Que demais, que demais. Então, para se juntar a gente, para falar um pouco mais também sobre como os professores têm feito o impossível algumas vezes para conseguir se conectar de maneira mais e mais assertiva com os alunos, eu quero convidar a Aisha de Souza para compor aqui o segundo bloco junto com a gente. Olá, Aisha! Olá, Tudo bom? Boa tarde. Meu nome é Aisha de Souza, eu estudo na EMF Elis Raquel e participo do projeto Ciência Jovem, dirigido pelo professor Elias. Na parte de aproximação entre o aluno e o professor nessa quarentena, uma professora minha de educação física, chamada Renata, ela pensou em fazer meio que uma live com quase todos os alunos que estiverem disponíveis no momento, para a gente poder sim conversar. Tanto que a gente fez até um ensaio, se divertiu. E eu e alguns amigos pensamos que as aulas podiam ser em formato de chamada de vídeo, porque é um momento que você fica mais próximo com o professor, a explicação é mais clara para quem tem dificuldade. E fazer as lições do jeito que estão sendo colocadas fica um pouco mais difícil. E também é uma conexão, porque a gente sente saudade do professor, a gente sente saudade dos amigos. E esse foi um momento que conseguiu se reunir. Só isso. Muito obrigada. Que legal. Então, me explica um pouquinho mais. A ideia começou assim, um dia vamos fazer uma aula. Foi por acaso que a professora teve essa ideia, uma coisa informal, e aí vocês perceberam que aquilo foi muito legal e estimularam a professora a repetir a dose, é isso? Sim. Ai. Ela tinha feito um ensaio que a gente ia fazer a quadrilha. Aí a gente fez o ensaio e depois começou o bate-papo. Que gostoso. E você percebeu, porque assim, é difícil mesmo, né, ter aula online à distância, às vezes a gente não entende muito bem o assunto. Você percebeu que os seus amigos, o pessoal da sua turma, teve mais facilidade de interagir e de entender o tema que estava sendo colocado ali na aula por meio desse formato? Sim, porque a explicação cara a cara assim, é bem mais fácil de ser entendida e
a gente poder demonstrar ela. Que incrível. Muito legal. E é uma coisa assim que, de certa forma, qualquer professor pode adotar, independente da sua escola, independente da turma, dá para fazer, né? Sim, qualquer professor pode fazer. Legal. Nessa mesma linha de iniciativas e de atividades que professores e alunos têm feito, a gente tem uma outra convidada. Eu já vou aproveitar e já vou chamar as duas próximas convidadas desse segundo bloco, que vão ser a Carolina Navarro e, em seguida, a Winnie Stephanie. A Carol, ela vai contar para a gente sobre uma ação que ela fez com uma professora muito querida, Carol, para conseguir ensinar como os alunos poderiam aprender a usar algumas ferramentas que estavam sendo exigidas pela escola. Então, Carol, conta um pouquinho para a gente, porque é muito legal esse case que vocês fizeram. Oi, eu sou a Carolina, sou da MF Professor de Marta Cola e, bom, é muito bom, eu me sinto muito bem fazendo essas videoaulas, porque assim eu consigo ajudar as pessoas com dificuldade. E para fazer as videoaulas, eu combino com a minha professora de imprensa jovem e a gente monta um vídeo, às vezes com outros repórteres de imprensa e às vezes só eu. E eu mando para os meus amigos e a gente posta nas nossas redes sociais, isso é muito divertido. Voltamos. Carol, deu uma pequena cortadinha. Você pode repetir o final, por favor? Eu combino com a professora Giovana o que a gente vai gravar. E quando eu gravo, eu me sinto muito bem. Aí depois é só a gente postar e pronto. É bem simples. E como tem sido? Porque eu já tive a oportunidade de participar de uma outra live com você, né? Então eu sei que você é bem ativa mesmo. Fico feliz. Como que você... Eu queria que você desse mais detalhes, porque você já me disse mais coisas e tem muita coisa legal aí na produção desse conteúdo e de uma ação específica que vocês fizeram, que era para gravar como os alunos poderiam usar. Eu não me lembro muito bem se era um site ou era algum aplicativo. Você tinha comentado que você fez para o passo a passo para... Sim, era um site feito pela nossa professora de informática, ensinando os alunos a criarem o seu e-mail institucional. Era só colocar o nome e a data de aniversário que gerava automaticamente. E assim eles iam conseguir já ter o próprio e-mail, e era só usar o Google Sala de Aula. Que legal. Então, uma iniciativa simples, né, que você fez ali junto com a professora, para ajudar os outros alunos a também entrarem nessa onda, né? Porque, infelizmente, não é todo mundo que tem acesso a entender muito dessa coisa de usar as ferramentas disponíveis no computador, na internet. Às vezes, a gente não tem uma aula de informática, ou então até tem a aula de informática, mas não dá tempo do professor ensinar todas as possibilidades que a gente pode usar, porque hoje a internet nos traz inúmeras possibilidades, né? Então, é muito importante essa iniciativa e essa colaboração que vocês fizeram juntas e essa empatia, que é um pouco do que a Winnie vai falar com a gente, né? Essa da gente pensar também no outro. Tudo bem, eu estou aprendendo aqui, tá tudo de boa, tá tudo certo, eu domino esse tema, mas às vezes o nosso amigo tem um pouco mais de dificuldade e a gente pode usar o nosso conhecimento, não é mesmo? Às vezes o nosso próprio celular, para fazer um videozinho explicativo do passo a passo, para que esse nosso amigo consiga também, assim como a gente, aprender e estar junto desenvolvendo o conhecimento dele.
Então, eu queria que a Winnie e Stephanie, falasse um pouquinho para a gente sobre a empatia, né? E como que a gente pode criar conteúdos para ajudar uns aos outros. Exatamente. Que nem a Carolina e o projeto dela, nós também fizemos vários tutoriais que foram mais especificamente voltados para os alunos que estavam com dificuldades de acessar tanto a plataforma do Google Sala de Aula ou outras plataformas de ensino, quanto até a internet, que foi o caso mais recente que nós fizemos um tutorial ensinando a acessar uma rede Wi-Fi gratuita, que serve em várias regiões. E a empatia é isso, é pensar no próximo, ver como você pode ajudar, ver como você pode se colocar no lugar dele para poder ajudar também. Maravilha. E como que foi, Winnie, esse processo, assim, vocês usaram quais aplicativos, por exemplo, em qual plataforma que foi feito esse vídeo, que foi editado? Então, os principais aplicativos que nós usamos para a edição do vídeo foi o KineMaster e o Highlight Motion, eu acho que é esse o nome. E o processo foi o seguinte, nós pegávamos prints, normalmente eram prints de como posso dizer? Eram prints de como nós iríamos fazendo, como nós iríamos acessando, os prints das etapas, como se fossem instruções. Aí nós juntávamos no tutorial, adicionávamos legendas, porque nós queríamos incluir mais pessoas, né? Tanto as pessoas que não conseguem ouvir, quanto os adultos também que estão se alfabetizando ainda na escola. Aí nós juntávamos, adicionávamos legendas e dublávamos também o vídeo. E o interessante é que esses vídeos não só servem para os alunos da nossa escola, mas também servem para outras. Excelente, excelente. Então, são iniciativas simples, mas que cada um fazendo um pouquinho se torna uma grande revolução. E a gente consegue ajudar muito mais gente, né? Isso. Ah, maravilha, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos vocês. E agora eu vou chamar o terceiro bloco, que a gente vai ter um outro convidado muito especial, que é o Eric Martins. Vai compartilhar aqui um pouquinho mais dessas iniciativas, desses sentimentos e de como alunos e professores têm feito uma revolução à distância. Oi. Se tiver uma barulheira aqui no quintal por causa que é criançada aqui do quintal, mas a crônica que eu vou ler aqui, quem me ajudou foi a professora de informática Ana Paula, da escola Romão Gomes, ou Coronel Romão Gomes, MF Coronel Romão Gomes. Aí... Fala pra gente quantos anos você tem, porque você é o nosso convidado mais novo. 10 anos. Eu sou novo aqui e também eu tive a ajuda dos meus amigos aqui, que eu vou falar o nome deles aqui na crônica, que a gente deu ideias no Meet, a gente. Foi eu, o Eric, a Maísa, Manuela, Kathleen, professora Bruna e professora Ana Paula. Essas pessoas ajudaram, todo mundo se ajudou aqui a criar a crônica e eu vou ler. Eu não sou tão bom assim de ler, mas vamos lá, né? A gente está aqui para te ouvir, Eric. O nome da crônica se chama Saudade da Escola. Vamos lá. Nunca imaginei que eu sentiria saudade das broncas da professora e da bolacha redonda do recreio. Pois é, meus sentimentos estão muito confusos. Quando avisaram que as aulas seriam paralisadas e eu ficaria em casa, então pensei, opa, férias antecipadas. Me enganei. A nova lição foi aprender a usar máscara, álcool em gel e não sair de casa. Eu entendi que isso era importante, mas comecei a sentir algumas preocupações. Como eu poderia correr dentro de casa? Porque aquela correria para o recreio, geral se matando para chegar ao pátio, é emocionante. O barulho da escola, todo mundo conversando, trocando ideia, comecei a sentir falta. Daí, avisaram que as aulas online começariam. Novidade pra gente. Mas uns colegas fizeram vídeos, tutoriais, trocaram ideia, trocaram dicas no WhatsApp.
e conseguimos entrar. Quando a professora agendou uma aula no Meet, então, foi só alegria. Agora sim encontraria meus amigos novamente. Ei, cadê o José? E a Marina? O Henrique também não veio. Caramba, da minha sala lotada só tem esse pouquinho aqui na tela. Que triste. Cada amigo faz falta, sabe? Os professores lá da escola também estão tristes também. Eles viviam reclamando que tinha muitos alunos e que a gente precisava fazer menos bagunça para todo mundo aprender. Mas agora postaram recadinhos, vídeos com depoimentos dizendo que sente falta da gente. Esse negócio de usar tecnologia ajuda, mas eu prefiro 1 milhão de vezes ir para a escola, encontrar todos os amigos sem ficar faltando nenhum. Ver os tios da limpeza, cozinha, secretaria. Tô com saudade até de levar a bronca dos tios que cuidam do recreio. Menino, para de correr. Não sabe andar, não? E o pior é que estão dizendo por aí que na volta precisaremos ficar afastados um dos outros porque ainda não tem vacina. E eu estou aqui muito preocupado. Será que a brincadeira de pega-pega será extinta? Bom, uma amiga escreveu uma frase no grupo esses dias que a gente achou muito bonita. O importante durante a quarentena é mantermos a união, mesmo estando distantes. Então a gente grava vídeo lendo poemas, manda foto com roupa de festa junina, e tudo é publicado nas redes sociais da escola, para dar um gostinho de união. Eu já até ganhei um selo de super fã da página da escola no Face. Eu sei que essa quarentena é importante para proteger a saúde de todos, crianças e adultos. Só que eu fico aqui torcendo para tudo passe rápido, porque não vou confessar, ficar longe da escola não é bom, não. Viu? Não é bom não, viu? E não sei explicar direito, mas sinto saudade e isso dá um aperto no coração. E agora, segue um recado aos professores. Nós estamos cheios de saudades, mas também cheios de história para contar. E vontade de falar e falar. E para falar de máscara. Vocês sabem que a gente aumenta um pouquinho um volume, não é? Então, quando for seguro voltar, prepare seu ouvido e também o coração. Essa foi a crônica. Que Na hora que deu aquelas travadas, mas de boa, deu para entender. Deu para entender perfeitamente, Eric. Eu fiquei até me segurando aqui a emoção, porque é muita reflexão, né? Lembrando aqui daquela bolacha redonda da escola. Falar do projeto Conectados, Empresas Jovens. Esqueci de falar isso, mas agora falei. Tá em tempo. Então, você falando, eu fiquei fazendo um passeio na história, sabe? Lembrando quando eu estava na escola e eu reclamava do lanche e eu reclamava das coisas, mas também pensando o quanto que tudo que eu vivi na escola foi extremamente importante para mim, sabe? E são coisas que você vai ver, quando eu estava na escola e as pessoas mais velhas do que eu falavam assim, quando eu tinha a sua idade, eu ficava assim, nossa, pessoa se acha a mais velha. Mas, de fato, quando a gente sai da escola, a gente percebe o quanto aquele lugar faz muita diferença na nossa vida, sabe? A gente passa muito tempo ali, a gente faz amigos que às vezes é para a vida inteira. Uhum. Eu queria saber o porquê que você faz parte de tantos projetos na escola, como que você se sente tão ativo? Então, um dia, eu vou até contar uma história aqui, que um dia eu até ganhei uma bolsa ali, só que não deu condição para pagar, mas era um grupo assim, mas eu ganhei várias coisas já ganhei bastante coisa. Eu sou bem inteligente, assim. Eu ainda lembro de um dia também que a Pro tava falando tudo errado sobre os planetas. Eu falei, Pro, é uma coisa diferente. Aí todo mundo falou, Eric, cuidado, deixa a Pro falar. Falei, gente, a Pro tá errando aí a palavra. Tem hora que
o aluno corrige a professora. Todo mundo se ajuda. É verdade, porque o conhecimento a gente constrói de maneira coletiva, né? Cada um traz um pouquinho de conhecimento e aí a gente tem muito conhecimento sendo compartilhado. Muito legal, Eric. E o que você mais sente falta da escola, assim? Mais de tudo, assim, que você fala, nossa, isso é muito difícil de ficar sem. De vários amigos meus que também não estão conseguindo entrar, né? Saudade deles, né? Meus amigos, tudo mais. Saudade também de algumas brincadeiras que a gente fazia lá no recreio. Algumas brincadeiras, como até no texto aqui, na crônica, fala que pega-pega, como não pode ficar tocando os outros, pode ter esse instinto. E dá bem saudade do recreio, né? E dá bem naquela hora ansiosa, todo mundo querendo logo pra... E dá bem naquela hora que a prof falava assim, só vai sair quem terminar o texto. Eu falava, mano... A gente ia correndo, mas dá bem saudade, dá bastante das lições. Saudade de tudo, na verdade. Minha professora, Bruna, ela ia fazer negócio de ciências. Aí, por causa dessa quarentena, infelizmente, a gente não pôde fazer. Mas, mesmo assim, eu tenho muita saudade. Eu imagino. Mas a gente está aqui acreditando que logo mais essa situação toda vai melhorar. Vai voltar tudo. E a gente vai poder estar junto de novo, vamos poder valorizar as pessoas e estar com as pessoas que a gente ama. Mas um pouquinho, né? Um pouquinho devagar, né? A gente vai voltar, só que um pouquinho devagar. Acho que vai ter menos aluno em cada sala para, né, evitar até tudo embora. E vai voltar totalmente normal. Mas quando voltar ao normal, acho que vai voltar em pouquinho. Exatamente. Eric, um grande beijo para você. Muito obrigada. Maravilhosa. Vocês são todos poetas. Muito linda essa poesia que vocês escreveram. Eu agradeço pela professora de informática, porque... Desculpa estar atropelando, porque eu sempre fui assim. Desculpa aí, tô passando vergonha aqui. Mas, assim... Tá nada. Agradeço muito a professora Ana Paula de informática, nossa professora de informática lá do Romão Gomes. Ela que fez esses textos com nossas ideias. E também pelos meus amigos que eu falei no início. Maravilha. Eric, um super abraço para você, para a professora Ana Paula e para todos os seus amigos que construíram esse texto em conjunto, tá bom? Na próxima vez, eu acho que você apresenta todos, né? Todas as lives. Vocês vão conhecer a Kathleen e a Manu. Elas também vão participar nos próximos eventos. Maravilha. Elas vão participar. Então, já fica ansiosa para conhecer elas. Já tô. Um beijo, Eric. A gente vai agora para o quarto bloco e a gente tem algumas outras convidadas aí para falar um pouquinho mais com a gente. Então, hoje a nossa agenda está recheada e apertada porque é muita gente especial para falar em pouco tempo. Então, vamos organizar, porque todo mundo consegue falar e compartilhar um pouco das suas experiências. Eu vou convidar agora para vir junto com a gente a Ayla Júlia, também a Camila Barros e o Matheus Ricardo, que são os alunos que vão compor aqui o quarto bloco e vão conversar um pouquinho com a gente. Eu vou começar com a Ayla. Tudo bom, Ayla? Boa tarde, Gabi. Boa tarde, gente. Meu nome é Ayla, eu tenho 14 anos, estudo no 9º ano do ensino fundamental na MF Professora Ana Silveira Pedreira, onde participo da imprensa jovem e também atuo como aluna monitora na sala de informática, auxiliando a professora, no caso a minha professora Rosana, beijo, devo tudo a ela, e comumente sou chamada pelos alunos de tia da informática. Que legal, Ayla. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a importância desse movimento que a gente está fazendo, né? Dessa live com o tema de Estudante Tem Voz. Qual que é a importância dos alunos se expressarem e compartilharem um pouco dos seus sentimentos, dos conflitos, mas também de muita coisa boa e criativa que vocês têm feito? Bom, eu começo falando que a voz do estudante também é a voz do povo. Por trás de um estudante existe uma família, existem cidadãos. Além disso, principalmente levando em consideração o contexto atual, a voz do estudante se torna importantíssima para a elaboração de novas práticas para o ensino remoto.
Lives como essa permitem que nós, alunos, mostremos nossas percepções, nossas perspectivas, como estamos lidando com essa pandemia e as mudanças que poderão ser feitas quando tudo voltar ao normal, ou até mesmo para que consigamos criar e nos adaptar ao novo normal. Arrisco ainda dizer que os estudantes têm realizado um trabalho assíduo para que seus colegas, familiares, professores, toda a comunidade escolar tenham suas vozes ouvidas. Um exemplo disso é a produção de tutoriais, que a Carolina e a Winnie falaram logo no começo, a crônica do Eric, os lindos poemas que alguns participantes dessa live apresentaram e ainda também vão apresentar, e especialmente essas lives, encontros, onde nós temos a liberdade de expor nossos pensamentos de forma límpida. Maravilha, ela é muito profundo. A capacidade que a gente tem de juntos produzir, criar coisas que nem a gente mesmo sabia que a gente poderia fazer, não é mesmo? Tá com certeza. Com certeza, eu acho que, inclusive, esse momento serviu para que nós, estudantes, que têm acesso, infelizmente existem alguns que não têm, criássemos, desenvolvêssemos mesmo esse sentimento de empatia, de pensar no outro, de tentar levar as percepções daquele colega que não tem acesso, ou naquele dia, ou sempre não teve acesso, para os professores, para todo mundo, para que as pessoas realmente enxerguem essa realidade. É verdade, e todas essas habilidades, elas são habilidades, né, são skills que a gente costuma dizer no mundo do trabalho, né, depois que a gente sai da escola, tem uma série de habilidades comportamentais que a gente precisa desenvolver e que não é só a aula de português, inglês e matemática, mas são essas vivências que a escola também pode nos oferecer e que pode nos ajudar a desenvolver a nossa capacidade de se expressar, a nossa capacidade de se envolver em ações coletivas, de ter empatia, de fazer o trabalho em equipe. E dentro dessa perspectiva, eu queria muito que a Camila Barros compartilhasse com a gente como que a importância desses projetos dentro da escola, que são, assim, ferramentas de impulsionar, porque às vezes outros alunos ainda não sei, para que eu vou fazer parte do Imprensa Jovem, ou do Grêmio, ou do Slam? Eles não estão muito, assim, motivados. Então, quando um outro aluno vem e pega, você, Ayla, fala assim, pô, amigo, vamos lá na sala de informática, vamos que eu vou te ensinar esse curso, eu vou te ensinar a mexer nesse aplicativo. Isso é motivador, né? Então, vamos trocar a ordem aqui. A Camila teve um probleminha na conexão dela. Eu vou pedir para o Matheus falar antes da Camila, porque também tem esse trabalho, né, de ser um influenciador, fazer com que os outros alunos se contagiem por essa vontade, por essa capacidade de fazer as coisas acontecer. Então, eu queria que você falasse um pouco, Matheus, dessa mediação da empatia. Oi, gente. Oi para todo mundo, primeiramente, né? Eu sou o Matheus Ricardo, da MF Firmino Tiburcio da Costa. Eu tenho 15 anos. Estou no projeto Grêmio Estudantil e na Imprensa Jovem. Todos os dois coordenados pela professora Paula Pagu. Então, para abrir o nosso projeto, que se chama Mediação de Empatia, todos esses projetos, Grêmio, Imprensa, eu acho que para todo mundo que falou aqui, são projetos que abrem muitas portas, né? Poder estar falando com pessoas que você às vezes nunca imaginou estar falando, né? Eu e provavelmente todo mundo que está aqui aprendeu muito com tudo isso e vai levar tudo para a vida. Eu participei de algumas reuniões para debater esse assunto da mediação de empatia e de como o jovem está se sentindo nesse momento de pandemia, né? Porque os jovens, eles se sentem inseguros, tristes, desanimados. Muitos deles têm vontade de abandonar a escola, né? Que a escola é a última coisa que a escola quer. Então, acaba desanimando. Então, a gente resolveu conversar com os alunos da minha escola. A gente ainda não conseguiu abrir para outras, mas a gente conversou com amigos meus do Grêmio, da imprensa, para que eles possam se expressar, né? Assim como eu consegui me expressar, dar voz para eles, porque eu acho que a coisa que o jovem mais precisa hoje em dia é a voz,
porque eu acho que todo mundo concorda que o jovem é o que mais sente na pele dentro da escola o que está passando, né? Então, dar voz para eles eu acho que é uma das coisas mais importantes, na minha opinião. A gente começou esse projeto de mediação de empatia. Para inventar esse projeto, a gente resolveu inventar na pandemia porque, como muitos falaram, tem muita gente sem internet, sem poder acessar, né? Então, a gente quis dar esse olhar de empatia, fazendo videoaulas, gravando vídeos alegres. E isso é outra coisa muito importante, que é alegrar o dia da pessoa na pandemia, porque a pandemia já é uma coisa muito chata, muito triste, desanimadora, né? Então a gente quis dar um olhar de felicidade para esse momento que é difícil, né? E por isso que a gente criou esse projeto, para conseguir dar esse olhar de animação para os meus amigos, para os alunos. E a gente também quer pensar no volta às aulas, né? Quando voltar às aulas, vai continuar isso? Então, a gente pretende sim voltar, quando voltar às aulas, continuar esse projeto, porque não adianta, enquanto a gente está distante, ficar falando sobre união, ajudar o próximo, e chegar a gente esquecer tudo. Então, a gente, com certeza, no futuro, a gente quer continuar com esse projeto. Sensacional, Matheus. Muito, muito interessante e muito necessário, não é mesmo? Tem uma frase que diz que a gente pode ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Então, é muito bom a gente desenvolver essa capacidade de ver as coisas por uma perspectiva positiva. Porque quando a gente consegue enxergar as coisas por um lado bom, a gente consegue tirar energia, a gente consegue tirar lições boas de coisas ruins. Porque, infelizmente, na vida, sempre a gente vai lidar com momentos de dificuldades, com situações que vão fazer a gente ficar chateado, mas essa capacidade de pensar e ver, enxergar pelo lado bom, ela é muito importante, muito fundamental para a gente conseguir levar uma vida assim com mais leveza, né? Sim. Enxergar tudo da melhor forma, mesmo que a coisa seja muito ruim, ela sempre vai ter um lado de aprendizado, um lado bom. Então, enxergar tudo com os dois lados da moeda sempre é importante. Sensacional, exatamente. E, Camila, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também como que o Grêmio tem se movimentado na sua escola, como que vocês têm conseguido virtualmente se engajar e conseguir construir coisas em favor da escola, em favor dos outros alunos, e quais têm sido os aprendizados que vocês percebem que vocês vão querer levar para a vida, independente da pandemia, sabe? O que de tudo isso depois vocês vão ainda continuar querendo praticar, colocar no dia a dia de vocês? Assim, tudo bem? Eu sou a Camila, tenho 13 anos, estou no Grêmio Estudantil da minha situação de Araguá. Sobre o Grêmio, nós, por enquanto, a gente pensa muito nos alunos mesmo, nesse momento principalmente. A gente sempre pensou e agora está pensando muito mais. Nós fizemos um formulário para se basear nele em questão de como os alunos estão, se eles estão conseguindo acessar o Google, o Classroom, que é o que é mais usado agora, pelo menos na nossa escola é usado. E nós vamos se basear nele para as outras ações, próximas ações que a gente pensou em fazer para essa pandemia. Muito, muito interessante, Camila. E quais são, assim, para você, as lições, assim, as reflexões que você teve a oportunidade de fazer longe da escola, longe dos seus amigos, longe do Grêmio, de tudo que você fazia ali presencialmente, né? Porque você continua fazendo, mas agora é a distância. Então, é legal, mas eu imagino que você deva ter sentido um pouco de tristeza com isso. Como que você tem lidado com essas emoções? É assim, de primeira a gente fica triste mesmo, porque dá saudade, coisa assim, mas a gente acostuma rápido, eu me acostumei rápido. E a gente fica mais com tecnologia, já aprende mais a mexer.
é muito legal. E isso é uma experiência incrível, porque né, é como se fosse a aula, só que nós estamos em casa. Com as videoaulas a gente consegue ter a mesma coisa, mas tipo, não é a mesma coisa, né? É muito legal essa sensação diferente, sabe? Porque sempre foi a mesma coisa. Escola, aula, na sala, ia pra escola, voltava para casa, não fazia mais nada, e a vida pessoal normal, né? Agora tá diferente. A gente sente muita saudade de, tipo, ver os amigos assim, diferente, tudo. O maior que tem agora é saudade e empatia, que eu consigo sentir saudade de todos os amigos, professores, que também são nossos amigos, apoiam muita gente, e muita empatia também, que a gente tem muito isso no Grêmio, porque a gente representa os alunos, né? Por mim, na minha opinião, todos os alunos que tem uma escola que tenha Grêmio são gremistas, não só os que estão no Grêmio, como dizem, porque a gente só está no executivo do Grêmio, todos os alunos são gremistas, e a gente só está no executivo com a função de representá-los. Ou seja, a gente tem que ter essa empatia, mas ainda agora que a gente não consegue ter contato com todo mundo, porque, tipo, não é todos os alunos que têm internet, não é todos os alunos que têm acesso ao Classroom, não é todos os alunos que têm WhatsApp. Então, a gente não consegue ter esse contato com todo mundo. Com os que a gente já tem, já fica ótimo que nós conseguimos nos comunicar, ter essa empatia maior ainda, porque conseguimos saber como eles estão se sentindo e tal. E a empatia pelos que não têm internet é muito grande também. A gente pensa no lugar deles, porque eles estão sem internet, eles devem estar tipo, gente, o que eu vou fazer agora? Eu tô sem internet, o que eu faço? Se a apostila chegou, faz a apostila. Se não chegou, é esperar. E até voltar, a gente dá um jeito depois. É bem importante que, a partir dessa experiência, que todos nós, independente da idade, temos vivenciado, que é de viver uma pandemia, né, pela primeira vez na nossa história de vida. Isso nos tira de um lugar de zona de conforto e nos coloca num lugar de incômodo e de reflexão. Então, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma após essa vivência que nos marcou profundamente. Muitas pessoas perdendo familiares, perdendo entes queridos. Então, a gente longe do trabalho, longe da escola, longe da faculdade. Então, com certeza, é a possibilidade que a gente tem de levar a empatia como uma filosofia de vida daqui para frente. E quando essas aulas voltarem, a gente também se colocar à disposição dos outros alunos que vão ter um pouco mais de dificuldade de acompanhar um conteúdo, que vão precisar da nossa ajuda, do nosso suporte, para que a gente consiga superar, né, esse momento de dificuldade que a gente teve e que a gente possa continuar seguindo em frente, porque o futuro é lindo e a gente é jovem e a gente tem muita coisa para viver. E juntos, com essa nossa capacidade de olhar para o outro, de amar, de se colocar no lugar do outro, a gente pode fazer coisas incríveis por nós mesmos e pelo próximo. Então, a gente está no caminho certo e tenho certeza que a gente vai conseguir olhar para trás daqui a um tempo e falar que bom que passou e a gente conseguiu tirar coisas boas de tudo isso. Eu quero agradecer imensamente a todos vocês por compartilhar um pouco dessas experiências, um pouco dos sentimentos. Eu sei que não é fácil, às vezes, falar sobre o que a gente está sentindo, é um desafio, mas obrigada por se permitirem compartilhar esse sentimento que é de vocês, mas que também é de muitos outros, e fazer com que essa voz dos alunos ecoem e que os professores tenham a oportunidade de refletir sobre esse lugar de ser aluno e de estar vivendo no meio de uma pandemia. Muito obrigada. E eu vou chamar agora o nosso quinto e último bloco para a gente dar continuidade. E a gente vai ter convidados muito especiais, né? A Jamile. Também quero chamar o Carlos Lima, que ele vai falar institucionalmente. E, começando pela Jamile,
Jamile, estou muito feliz com a sua presença e estou bem empolgada com o papel que você tem agora nesse momento de encerramento do nosso papo. A gente está caminhando para o final e você tem um papel aí central agora, que eu tenho certeza que você vai desempenhar de forma excelente, que é de trazer, né, a poesia, assim como a gente estava falando no bloco anterior, a capacidade de sonhar, a capacidade de ver coisas boas mesmo na dificuldade, é uma capacidade que a juventude tem muito. Todos têm, mas de maneira especial, nós jovens temos uma ousadia de ousar, né? De falar assim, não importa se está muito difícil, se está impossível, eu vou tentar mesmo assim. E isso nos faz colher coisas assim que a gente, nossa, fica surpresa. Então, por favor, com o microfone aí, quero que você traga essa poesia, essa homenagem aos nossos professores em forma de poesia. Ok. Boa tarde a todos, né? Eu sou a Jamile, estudo na escola IMF Joaquim Osório Duque Estrada, mais conhecida como Jode, e faço parte do Imprensa Jovem e do projeto de Slam também que tem na escola. E, bom, agora eu vou, como a Gabriela falou, eu vou recitar um slam feito de minha autoria, né? Feito para homenagear todos os professores por também se desdobrarem e tentarem, saírem da zona de conforto deles e para tentar ajudar a gente, nos ensinar e nos ensinar através do que a gente consegue agora, né? Que é a internet. Então, esse slam não tem nome, mas é um slam que eu fiz para homenagear os professores. Eu irei iniciar, tá bom? Professor é aquele que sai de Mauá, pega busão lotado para dar aula para um povo que nem sempre quer ser ensinado. Professor é aquele que passa a madrugada acordado para montar projetos incríveis que nem sempre serão aprovados. Professor é aquele que luta para tirar o aluno de um destino traçado pelo lugar onde vive, onde seu último suspiro será roubado por um tiro. Professor é aquele que chora quando vê um aluno que todo mundo dizia que não seria nada conquistando o mundo. Professor é aquele que, quando entra na sala de aula, nos entrega flores, mesmo que tudo que tenha recebido foram pedradas. Professor é aquele que sorri, chora, se entrega, exorta, compartilha, abraça. Enfim, o nosso muito obrigado a todos os professores que nos tiraram da gaiola e nos deram asas para que pudéssemos voar de novo. Ai, eu fiquei emocionada. Deixa eu me estabelecer. Não estava preparada. Acho que não tem muito palavras para dizer. Acho que você brilhantemente conseguiu traduzir, né, os sentimentos, tanto seus, mas dos seus amigos, e apesar de eu não estar mais na fase da escola, eu sou extremamente grata pelo que a escola fez por mim, pelo que os professores fizeram por mim, pelo que o Imprensa Jovem fez por mim, porque me deu possibilidade de viver uma realidade que, se não fosse isso, eu não viveria, sabe? Então... Eu fiquei muito emocionada com a sua poesia, porque eu me lembrei de quando eu era, assim, aquela menininha com a camiseta laranja, e que só tinha um monte de sonhos, e eu me lembrei também de todos os sonhos que eu pude realizar por ter tido a oportunidade de fazer parte dessa história. Então, para além dos meus agradecimentos a todos os professores que se empenham de todo o coração, minha mãe é professora, tenho algumas mulheres da minha família que são professoras, então eu vejo o quanto que muitas vezes é um trabalho ingrato no sentido de que não é a melhor remuneração do mundo, não existem as melhores condições de trabalho do mundo, mas os professores fazem com amor, porque eles acreditam no poder da educação, eles acreditam
na educação como uma ferramenta de transformação. E eu acredito também, porque eu sou prova disso, eu sou um resultado de que a educação é o caminho para transformar a vida das pessoas. Então, eu quero dizer também, para além dos parabéns para os professores e o obrigada, mas eu quero que todos vocês, alunos que fazem parte disso, desse momento, e, enfim, que estão vivendo em meio à pandemia, mas que estão envolvidos com a escola, que estão engajados, que a gente não pode desistir, que a gente não pode deixar de sonhar, porque eu digo que o sonho é o QI, que QI significa quem indica, que no mundo do trabalho significa aquela pessoa que vai te colocar em alguma vaga. E eu digo que o sonho é o QI de quem não tem nada, porque quando a gente vem da periferia, quando a gente vem da escola pública, a gente não tem alguém que vai abrir as portas para a gente, mas a gente tem um sonho, e a gente pode fazer os nossos sonhos se transformarem em realidade, e graças a essas pessoas que foram os professores que nos possibilitaram sair da gaiola que você citou na sua poesia. Então... Sim, é exatamente isso, exatamente isso. Eu costumo dizer que as pessoas, elas precisam de oportunidades, e os professores, eles dão exatamente isso a nós, assim como a sua história de vida conta tudo isso, né? E como você falou, você recebeu oportunidade através da educação. E eu agradeço do fundo do meu coração a todos os professores, porque para muita gente, o professor... A escola, por mais que tem muita gente que, tipo, não goste de ir para a escola, etc., mas para muita gente, a escola, o professor se torna uma família. Então, eu agradeço muito aos professores e agradeço por você abrir essa história para a gente. Eu tenho certeza que muitas pessoas não conheciam também. Então, é exatamente o que você falou. E eu creio que a gente vai sair dessa quarentena cada vez mais, ainda mais gratos pelos professores, sabe? Porque a gente consegue perceber que eles se empenham, sabe, eles saem da zona de conforto e tentam dar o melhor deles. Mesmo como você disse, que eles não têm o reconhecimento merecido. Mas mesmo assim, eles ainda fazem de tudo para dar o melhor deles para a gente. Eles nos entregam flores, enquanto a única coisa que eles recebem são pedradas. Então, é exatamente isso. Eu agradeço aqui também, eu agradeço a vocês, professores, porque vocês são os formadores de todas as profissões. Então, muito obrigada, e é isso. Agora, Carlos, eu te dou o desafio de falar depois de tudo isso. Vamos lá. E um desafio que eu tenho grande alegria de estar aqui, a seu convite, e de poder ter você como parte da minha história, de alguém que sempre acreditou no Imprensa Jovem, de alguém que tem dedicado a sua vida por um projeto de futuro, por um projeto de um país melhor, e que, mais do que nunca, no momento em que a gente vive tantos retrocessos, se faz essencial o seu trabalho, que não é de hoje, e tenho certeza que não vai acabar, porque são sementes que você tem plantado, e assim como eu, tem muitos outros que seguiram no caminho do jornalismo e que também não seguiram, mas que tiveram a semente plantada de que a educação é o caminho e de que a gente tem que voltar para da onde a gente saiu. Eu saí de Itaquera, eu cresci em Itaquera, fui da escola do Céu Azul da Cor do Mar, que foi onde eu conheci o Imprensa Jovem, e eu tive a oportunidade de ir para o mundo, de viajar para outros países, de representar o Brasil numa conferência da ONU em Nova York, nova, com 21 anos, enquanto eu achava que eu só ia poder ir para outro país quando eu tivesse 30 anos, e isso, assim, no meu sonho, na minha mente. Então, o Imprensa Jovem fez a minha vida mudar e fez eu poder sonhar muito mais alto, e eu ainda vou querer muito mais, porque eu sou ambiciosa, e nós temos essa potência, essa capacidade de fazer as coisas acontecerem quando a gente quer muito. Então, ainda espero poder te convidar para tomar um chá em Paris, em algum momento. Mas, por enquanto, a gente vai ter que conversar aqui à distância. Eu quero que você fale um pouco sobre esse movimento todo, que você é um dos grandes percursores. Gente, você falou que eu ia encerrar institucionalmente. Eu acho que a minha fala institucional
se refletiu muito no olho de muita gente que estava procurando um cisco aqui, porque estava coçando, né? As lágrimas, né, marejaram neste momento de ouvir vocês todas aí, contando um pouco o que cada um de vocês, né, estudantes, podem fazer de potência para uma educação que, neste momento, não tem nem ministro, uma coisa tão importante que a gente tem, que é a educação, e a gente tem um país no tamanho do continente, não tem um ministro. Gente, eu não estou preocupado muito com essa questão se tem ou não internet. A pergunta que a gente tem que dizer é o seguinte: o que estamos, de fato, fazendo pelos estudantes desse país? Será que, se a gente pudesse ter momentos como esse, muito mais, a gente não poderia achar soluções mais fáceis do que esse monte de solução aí ligada a tantas coisas que não interessam ao estudante? O estudante tem pressa de chegar até ele oportunidade. Projetos como projetos de educomunicação, mas como o Grêmio, Aluno Monitor, Academia Estudantil de Letras, Islã e tantos outros que a gente tem nas escolas, nos faz pensar que a gente deveria ter muito mais disso nas salas de aula, e não só separados nos horários em que alguns podem e outros não. Ou será que o fato de alguém estar acessando a internet hoje e outros não é a mesma coisa? Precisamos trazer a pedagogia de projeto para a expressão do estudante nas aulas, na sala de aula. Essa sala de aula que tem aí 30 estudantes, não sei que jeito, mas eu posso dizer uma coisa. Colegas professores, eu sou um de vocês. E essa live, ela é um pouco também da homenagem de vocês, guerreiros e guerreiras, que também lutam pelos seus meninos e meninas. E que eu quero dizer o seguinte: se a gente juntar nós dois, e aí nós e os estudantes, a gente vai achar a solução para esse novo amanhã. Porque, como vocês viram aqui, foram pílulas do que a gente poderia se inspirar. A mediação de empatia, que foi discutido aqui nos últimos dias entre nós, estudantes, e os professores, e eles deram um tom, e eles, os estudantes, deram o tom de como seria essa conversa, e que a gente não poderia abrir mão de falar sobre empatia neste momento, né? Porque eu sei que todos os problemas do mundo eu vi aqui alguns comentários, muitos, muito legais, mas um falando, nós vamos falar de internet para os estudantes. Não, porque a decisão foi deles. Eles quiseram decidir falar sobre isso. E talvez vale para a gente pensar se nesse momento de retorno, sei lá quando vai ser, a gente não tenha que ouvir mais eles do que ouvir a nós mesmos. Então tá dito uma dica. Eu tenho um aluno desse grupo que recentemente esteve lado a lado com o diretor do Banco Mundial, ouvindo ele e esse ouvindo o estudante. Para você ver que nesse barco, um ajuda o outro. Então, a gente não pode, de fato, desperdiçar essa oportunidade de dizer que o estudante tem voz. Ele não precisa de dar voz para ele, porque ele tem a voz. A gente precisa dar espaço e a gente tem que dar ouvido para escutar, porque não é só dar espaço, é ouvir. Nós temos, neste momento, 199 pessoas assistindo em tempo real. Quantos professores nós temos aqui na rede? Quantos nós temos no Brasil? Quantas pessoas tem e poderia estar ouvindo essa beleza? Enfim, gente. A minha fala institucional, eu já expressei com o meu olhar e com o meu choro, que eu quase não choro, essa cara meio brava que eu tenho, que todo mundo fala, mas que as lágrimas trouxe um pouco desse amor. A gente faz essa fala institucional dizendo que foi um ato de amor, só isso.
Todo o resto que eu estou falando depois é um ato muito particular, meu, como professor, que trouxe essa proposta dos estudantes, porque o Imprensa Jovem é uma criação deles, e que, de alguma forma, essa criação eu fui passando ao longo dos anos. Esse ano completa 15 anos, fui tentando, né, com o apoio de todo mundo nas secretarias. A Secretaria Municipal de Educação, ela tem um valor incrível para esse projeto, porque permitiu que se tornasse de um projeto um programa, de um programa em um dos mais importantes projetos de alfabetização midiática do planeta. Não é só do país, não. A Unesco mesmo disse que o nosso projeto é um dos melhores do Brasil em termos de alfabetização midiática e informacional aqui no país, e que inspira. Então, gente, por falar em inspiração, se inspire nos estudantes. Se a gente tem que fazer encontros com professores para decidir o que vai voltar, faça reuniões como essa, que não precisa ser com educomunicação, não, está cheio de coletivo, para ouvir esses estudantes, para eles poderem trazer ideias, porque eles e elas têm. A gente trouxe estudantes de 10 anos até 14 anos aqui, e olha a riqueza do que a gente ouviu. E quantos outros poderiam falar? Então, Gabi, eu só quero realmente agradecer a sua brilhante mediação, que realmente foi o ponto forte trazido de uma pessoa que já foi um deles e que, de alguma forma, hoje ajudou a criar esse momento histórico, porque isso aqui é um momento histórico. E, Jamile, você foi certeira quando você fez essa homenagem a todos nós, colegas professores. Nós nos sentimos junto de vocês neste momento. Eu espero que essa junção ela se encontre quando a gente tirar o computador do meio e a gente se encontrar. Porque, afinal de contas, o pega-pega, ele não vai ter que desaparecer. Ele vai ter que aparecer um dia. E tudo que a gente fez antes, talvez um pouco diferente, mas a saudade, o contato humano, a cultura do encontro, o amor e a empatia não vai ser a salvação de todos nós. Não vai ser tecnologia, não vai ser ferramenta, não vai ser conteúdo, vai ser a empatia. Essa volta é uma volta com empatia, com todos nós juntos discutindo para a gente aprender com esse momento que todos nós estamos vivendo, tá? Muito obrigado, desculpa ter estourado o tempo aí. Obrigada, Carlos. E obrigada a todos que nos acompanharam ao longo desse papo super rico e revigorante. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar, mas eu quero deixar um convite para todos vocês, estudantes e alunos, para que a gente seja entusiastas. Entusiasta é um termo muito usado por empresas de tecnologia, que são aquelas pessoas que vão divulgar ativamente algum produto dessa empresa. Então, por exemplo, o Google ele tem entusiastas que vão vender os produtos deles, ou a Microsoft, enfim. E aí o meu convite é para que nós todos sejamos entusiastas da esperança. Porque com esperança a gente pode transformar qualquer coisa. E a gente pode usar as tecnologias ancestrais, inclusive, a oralidade, a gente pode usar uma série de elementos, não importa se sejam tecnológicos ou não, mas para transformar e para construir a sociedade que todos nós queremos, que é uma sociedade em que todos tenham oportunidades iguais, independente do seu gênero, independente da sua etnia, independente da sua opção sexual. Então, nós podemos construir e não esperar que construam para a gente um lugar onde a gente quer viver,
e a gente escolhe viver num lugar em que a gente possa ser a gente mesmo e que a gente possa acreditar, que a gente possa fazer a transformação. E a transformação, ela vem de pouquinho em pouquinho, cada um plantando uma semente pequena, que está em você não aceitar piadas racistas da sua família, em você não aceitar piadas homofóbicas dos seus amigos, em você não aceitar piadas contra religiões de matriz africana, mas a gente aceitar o diferente, a gente conviver nas diferenças, porque as diferenças, elas são agregadoras e elas podem ser transformadoras. Então, meu convite é que todos nós passamos, a partir de hoje, a ser entusiastas da esperança e construir ativamente o mundo que a gente deseja. E aí você pode começar por compartilhando esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essa mensagem, tá bom? Vamos fazer igual a igreja, vamos compartilhar. Marca 3 amiguinhos aqui embaixo nos comentários e compartilha. Vamos viralizar esse conteúdo e vamos fazer com que mais pessoas se engajem nessa corrente de transformação e de usar as tecnologias para comunicar, para transformar e para educar. Meu muito obrigada e a gente segue aí conectados. Um super beijo. Tchau, tchau.